Palestra de Joel Goldsmith, Transição da Humanidade, Parte 1, Tape 8888. Tradução de Rosilda Rocha. Vocês devem ter lido que de cada 100.000 pessoas que vão a Lourdes, 15 são curadas. E assim, sua pergunta deve ser: adianta ir a Lourdes? Bem, certamente para aquelas 15 pessoas adiantou. E provavelmente as outras 100.000 receberam alguma medida de ajuda da qual não sabemos coisa alguma. Porque nem toda ajuda pode ser medida por cura física. Então, a questão é: se você pudesse afirmar que grau de ajuda elas receberam e isso o satisfizesse, a resposta certamente seria: vá a Lourdes e tenha comunhão. Isso é algo que cada indivíduo precisa encontrar ele mesmo. Existem pessoas que encontraram grande paz e grande iluminação espiritual através da vida religiosa ortodoxa, quer seja na igreja cristã ou na igreja hebraica. Tenho conhecido muitas e muitas igrejas onde as pessoas estão completamente em paz e encontraram suas respostas e receberam ajuda. E essa é a resposta para as mesmas. Para muitos de nós, mesmo se tivéssemos uma cura física, uma cura mental, moral ou financeira, isso não nos satisfaria, porque estaríamos como São Francisco quando disse: minha alma nunca descansará até que descanse em ti. E assim é que muitos de nós diriam que não existe realização para nós até que estejamos em casa em Deus. E nada menos nos satisfaria. Então, todas essas coisas são uma questão de uma experiência individual. Bem, outra pergunta que foi feita sobre o progresso que temos tido com as crianças pequenas. E respondi: sim, tem sido feito progresso. Outra pergunta: 2 amigos cometeram suicídio. E o que acontece com a alma daqueles que tiram suas próprias vidas? Você está indo para o reino da conjectura. E existe somente uma resposta da qual podemos estar absolutamente certos, e essa é que cada indivíduo, quer nesse plano ou em outro, tem que trabalhar na sua própria salvação até que se encontre em casa em Deus. Agora, quer você trabalhe seu problema nesse plano e enfrente cada dificuldade à medida em que surge, até que se encontre em casa, ou se alguém descobre que a luta é muito dura e comete suicídio, ele ainda tem que trabalhar seus problemas. Ninguém vai para o céu simplesmente porque deu um tiro em si mesmo. Isso é uma certeza. Cada um ainda tem que trabalhar em sua própria salvação. E quanto mais problemas você arranja, mais difícil é. Então, a melhor coisa a fazer é ficar satisfeito com os que já tem, que são duros o suficiente, e não arranjar mais problemas
para colocar sobre os seus ombros. Entretanto, ninguém jamais vai ser feliz. Ninguém jamais vai estar contente, nem mesmo se demonstrar todo o dinheiro que existe, nem mesmo se demonstrar ser presidente 4 vezes. Até mesmo esses irão morrer infelizes. Ninguém vai ficar satisfeito com saúde. Ninguém. No final, todos terão que encontrar uma paz interior. Nunca esqueça disso. Os grandes do mundo não têm encontrado paz. Dizem que aqueles que usam uma coroa vivem uma vida turbulenta. E certamente é verdade que quanto maiores as responsabilidades humanas, menos paz existe. A menos que a pessoa possa abordar suas responsabilidades do ponto de vista de que o Pai, dentro de mim, Ele realiza o trabalho. Você sabe, algum dia, os presidentes do mundo, os primeiros ministros do mundo, quem quer que sejam os grandes líderes do mundo, todos devem ser homens e mulheres de profunda inclinação religiosa. De outra forma, não haverá esperança para a humanidade. Porque os problemas do mundo serão resolvidos pela prática religiosa da pessoa encontrar a si mesma em Deus. Não existe tal coisa como tratados que possam resolver coisa alguma, mas trazem apenas soluções temporárias, solução temporária para os problemas. Você provavelmente leu no jornal dessa manhã sobre a questão dos tratados ou novos acordos com a Rússia. E o artigo mostrou que até aqui a Rússia jamais honrou um simples acordo, quer seja escrito ou falado. Eu sei, mas quem honrou? Quem honrou? Não é a história de todo mundo dos assuntos governamentais, tratados quebrados, pactos quebrados, palavras quebradas? Provavelmente não na extensão em que a Rússia tem quebrado, mas o suficiente para manter o mundo em turbulência. Toda nação é culpada disso. Toda nação tem sido culpada disso. Não tem havido sequer uma nação pura na face da terra e nunca haverá, desde que a confiança delas esteja no poder material, nunca haverá. Todas elas têm que se desviar. Essa é a lição que estamos aprendendo através das notícias dos jornais justamente agora. Há umas poucas semanas atrás, o presidente dos Estados Unidos afirmou firmemente o fato de que não haveria nenhuma intervenção armada, que deveríamos resolver essas coisas pacificamente. E agora a 6ª Esquadra da Marinha está a caminho. Você vê quando digo que desde que sua confiança esteja na força, ultimamente terá que quebrar sua palavra. Você não pode evitar. Não é você quem quer assim. Não é que o senhor Eisenhower não seja um homem de boas intenções e um homem de inspiração religiosa. Porém, a sua inspiração religiosa não é suficiente para carregar uma nação inteira ou o mundo inteiro. E assim,
Por favor, lembrem de que os líderes nacionais do futuro devem ser também homens e mulheres profundamente religiosos, mesmo que não seja na mais elevada forma de religião, mas que pelo menos estejam inclinados para os aspectos religiosos. De forma que, eventualmente, porque não estamos lidando com o tempo, paz na Terra não vai chegar em seu tempo ou no meu. É uma coisa evolucionária. E, eventualmente, chegará. E estamos a caminho dela. Porém, estamos a caminho dela somente porque está sendo reconhecido mais e mais que força não é matéria. Ou melhor, desculpe, que matéria e força não são a resposta. E assim, agora o mundo está se voltando em direção ao pensamento espiritual. Naturalmente, não descobriram a fórmula espiritual, porque para encontrá-la, teriam que se voltar completamente para Jesus Cristo. E não voltaram essas páginas ainda. Agora, por favor, explique Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades. Provavelmente, na compreensão desta passagem, resida toda a salvação. Se você apenas soubesse que nosso inimigo não é a Rússia, ou o comunismo, ou a NASA, e nunca foi o Kaiser ou Hitler? Não. Se esses fossem os inimigos, a maioria deles já teria sido vencida. Eles têm sido vencidos, estão fora do caminho, e nós ainda temos problemas. E para cada um que é vencido, surge um novo. Então você vê, eles nunca foram nossos inimigos. Nosso inimigo é o hipnotismo universal. Um assunto que atualmente, fora do nosso trabalho, é totalmente desconhecido. O hipnotismo universal é a causa de qualquer que seja o mal do qual você está sofrendo. Não tem coisa alguma a ver com o pensamento errado que está mantendo em sua mente, ou com seus pais, ou seus avós. Não são os tiranos do mundo, porque todos os tiranos, 99% dos tiranos do mundo, estão agora mortos, mas a tirania ainda permanece. Por trás desse mundo das aparências está o único mal, e esse é o hipnotismo universal que tem resultado na palavra eu. Eu, Joel. Eu, Bill. Eu, Maria. E no minuto em que essa palavra eu surge, e você encontra isso no livro O Caminho Infinito, o único mal é esse eu. O único mal em todo o mundo é esse eu. Não o eu que é Deus, mas eu, Joel, eu, Bill, eu, Maria. Por quê? Porque eu quero alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa. E a princípio, estou querendo trabalhar por isso. Bem, mas se não conseguir o suficiente dessa forma, vou querer mentir para conseguir. E se não conseguir o suficiente dessa forma, vou querer roubar. E se não conseguir dessa forma, vou querer matar. Tudo porque eu preciso ser alimentado.
alimentado quer seja com comida, ou glória, ou honras, ou mais terras. Ontem estava pensando, estávamos dirigindo e passamos por um desses castelos enormes, onde um dos grandes reis viveu. Não sei se era um grande rei ou não, mas um rei de qualquer forma. E nesses dias havia uma constante preocupação, porque tem imagens em minha mente dessas pesadas armaduras que usavam quando iam para a guerra. E estava pensando no tempo daquele castelo e pensei, meu Deus, simplesmente imagine, naquele tempo não havia quase ninguém nessa ilha. E aqui está esse rei com todos os seus seguidores saindo para conquistar mais terras. O que iam fazer com elas após as haverem conquistado? E não esqueça que naqueles dias haviam reis vindo aqui para conquistar essas terras. Mas eles tinham terras até maiores do que essas. Você não vê o que quero dizer, que não tem nada a ver com os homens ou com o tempo? Tem a ver com esse eu. Alguém deve conseguir terra suficiente para glorificar a si mesmo. E se uma ilha não for suficiente, deve conseguir duas. Nós tivemos isso. Tínhamos 6 ilhas aqui. E acreditem ou não, tínhamos 3 reis. E saíram e mataram uns aos outros e todas as suas forças, até que apenas um dominou todas as ilhas. Por quê? Havia glória suficiente em uma dessas ilhas para satisfazer a qualquer pessoa para sempre, e também riqueza suficiente. Mas isso não os satisfazia. Não. Não vou ser rei dessa ilha, vou ser rei de todas as ilhas. Esse é o demônio. É um estado de mesmerismo que resulta no sentido pessoal. Uma vez que compreenda isso, a cura de doenças se torna muito simples. Você nunca se preocupa com o nome de seu paciente ou de que doença ele está sofrendo. Você vai direto à raiz. Você coloca o machado à raiz e diz: espere um minuto. Isso não é coisa alguma, mas um mesmerismo universal tomando forma como eu. E então, você volta ao nosso grande princípio do caminho infinito de um único poder. Desde que Deus é o único poder, o mesmerismo, o hipnotismo, as crenças do mundo, nada disso é poder. E assim, você os anula. E é aqui onde surge a cura. Não tem coisa alguma a ver com seu paciente estar sofrendo de reumatismo ou desemprego. Não tem nada a ver se está sofrendo de uma perna direita doente ou de um fígado doente. Por trás de tudo isso está um hipnotismo universal que resulta na palavra eu. E quando sabe disso, e então começa a analisar o hipnotismo ele mesmo e vê que é simplesmente um poder mental, o qual não é poder, exceto quando é aceito. Isso é o que constitui a mente do curador. Aquele que não aceita o hipnotismo como poder. Agora, deixe-me mostrar-lhes o que quero dizer. Em nossos escritos, temos a ilustração do hipnotizador que faz seu fantoche ver um poodle branco. E assim temos o fantoche dizendo: oh, vejo um poodle branco, me ajude a me livrar dele.
quem é a única pessoa que pode ajudá-lo? Aquela que não está vendo um pudo branco. Aquela que pode dizer: não existe esse pudo branco. Isso é apenas um estado de hipnotismo. Esse reconhecimento quebra o hipnotismo. Isso o quebra. O pudo branco é um engodo. E se o vê e tenta removê-lo, você está hipnotizado também. E se está tentando curar o reumatismo de seu paciente, ou o desemprego de seu paciente, ou o câncer de seu paciente, você também está hipnotizado. E isso é um cego guiando outro cego. Quando pode olhar para qualquer forma de pecado, doença, morte, falta e limitação e ver que não está ali, que aquilo tudo à sua frente não é nada mais do que uma pessoa hipnotizada, então compreende que quebrou o hipnotismo para o seu paciente. Isso é o fim do feitiço. Saber que não está lidando com coisa alguma, mas apenas com o hipnotismo. Você vai encontrar isso em nossos escritos, mais especialmente no Caminho Infinito, naquilo que chamamos o capítulo do curador, o Novo Horizonte. E essa é a Bíblia de nossos curadores. Essa passagem, esse capítulo, no qual somos ensinados a nunca tentar melhorar o ser humano. O ser humano melhorado não é mais espiritual do que o ser humano mau. De fato, a maldade humana leva mais à espiritualidade do que a bondade humana. Os bons seres humanos não precisam tanto dela. Porém, tente entender isso. Você nunca está lidando com reumatismo. Você nunca está lidando com câncer. Você nunca está lidando com uma pessoa paralítica ou com pólio. Você nunca está lidando com surdez ou cegueira. Você nunca está lidando com desemprego. Você nunca está lidando com falta. Você está lidando com a aparência hipnótica dessas coisas ligadas a uma pessoa chamada eu. Eu Jim, eu Bill, eu Maria, eu Joel. Agora, uma vez que veja que pecado, doença e morte não existe como forma, você os venceu. Agora vamos voltar à nossa história. Pode um hipnotizador fazer um poodle branco? Não. Tudo o que pode fazer é criar uma imagem mental dele no pensamento e somente da pessoa que está hipnotizada. E assim eu lhe digo, não existe tal coisa como doença física, não existe tal coisa como uma doença moral, não existe tal coisa como uma doença financeira, porque nada disso jamais foi externalizado. E essa é a razão pela qual o mestre pôde tocar no leproso. E essa é a razão pela qual pôde dizer ao paralítico: o que te impede? Levanta e anda. Fez isso pela simples razão de que ele não estava hipnotizado. Porém, qualquer um que busca causa mental para doenças físicas está tão hipnotizado quanto o paciente. Qualquer um que culpa um paciente por seus problemas está tão hipnotizado quanto ele. Porque, na realidade, não existe coisa alguma presente na experiência de pessoa alguma, exceto
que ela está hipnotizada. E a prova disso é que, quando não está hipnotizada, ela acorda e diz: bem, antes eu era cego, mas agora posso ver. Antes eu estava aleijado pelo reumatismo e agora posso andar. Em 1921, os médicos me deram 3 meses de vida. Esses foram os 3 meses mais longos que jamais puderam contar. Por quê? Porque as coisas que disseram que estavam ali e eram reais foram provadas por um curador competente não ser coisa alguma e ser irreal. O que havia ali? Eu estava hipnotizado pelas aparências daquele dia, com as crenças daquele dia. Isso é tudo. E tudo que o curador precisou fazer foi quebrar o hipnotismo por saber que eu mesmo não era poder. Então me perguntam, afinal, como você quebra o hipnotismo? Estou lhe dizendo, por saber que eu mesmo não é poder. Hipnose não pode criar poodles brancos. Hipnose não pode criar reumatismo. Pode criar somente uma crença em sua mente de que você tem reumatismo. Porém, a única coisa que vai fazer com que se liberte da doença é quebrar o hipnotismo. Agora, esteja certo disso. Essa é a razão porque disse que após 1002 casos, você eventualmente pode chegar a um lugar onde não usa a letra da verdade. Porque haverá apenas uma letra da verdade. Não dê valor ao hipnotismo, sabendo que o mesmo não é poder. E onde quer que haja um estado de pensamento receptivo a essa verdade, você então quebra o hipnotismo. Isso nos leva a essa outra pergunta. Poderia, por favor, explicar o significado do caminho do meio, como está mencionado nos escritos do Caminho Infinito? Sim, o caminho do meio é quando você não está tentando fazer de uma pessoa doente uma pessoa sadia, mas olha diretamente para o meio, para o Cristo, que é a realidade do seu ser. Quando não está tentando fazer uma pessoa desempregada empregada, e então pensa que está fazendo alguma coisa espiritual. Porém, quando você olha através das aparências para o Cristo do ser do indivíduo, isso é o caminho do meio. Esse caminho do meio é a forma que o mestre trabalhava. O mestre não estava preocupado simplesmente em fazer as pessoas doentes sadias, mas em vencer o mundo. Vencer o mundo todo, até mesmo de pessoas saudáveis, para ver o Cristo do ser delas. Ele não perguntou aos seus discípulos se estavam vendo um Jesus bom ou não. O que ele queria que vissem era o Cristo. E assim é que quando disseram, até mesmo os demônios nos estão sujeitos em teu nome, ele os repreendeu. Destruir os demônios não era isso o que estavam buscando. Eles precisavam ver que seus nomes estavam escritos nos céus. Eles eram seres espirituais. Eram o Cristo de Deus, os filhos de Deus. Esse é o caminho do meio. Não tentar encontrar uma causa mental para doenças físicas. Não dizer que seus pacientes devem ser mais amáveis
mais generosos, mais tolerantes, que precisam ser mais alguma coisa. Isso é sem sentido. Não. Eu não diria isso. Isso é psicologia. Isso é mudar uma humanidade má em uma humanidade boa. Se é que você pudesse fazer isso. Tem sido tentado pelos especialistas. Todavia, você pode ignorar as aparências, quer seja do bem ou do mal, e sempre olhar através das aparências, através do mesmerismo, através do hipnotismo e ver o puro Cristo, a luz que cada indivíduo é no centro de seu próprio ser. E essa é a razão porque estamos aqui lutando para que essa luz surja. Essa é a razão porque estamos aqui. É a única razão para qualquer um de nós estar aqui nessa sala. Queremos que o Cristo saia de sua concha ali e se torne visível. E sabemos que, estando em companhias como essas, estamos tendo a ajuda uns dos outros. Ninguém está aqui para conseguir coisas. Ninguém está aqui para se beneficiar de outra pessoa nessa sala. Ninguém está aqui para tirar coisa alguma de pessoa alguma. A única razão por que estamos aqui é para partilhar a luz do Cristo que está dentro de nós, quer seja de um estudante ou de um professor. Essa é a verdade que está acontecendo nessa sala. O desejo de que o nosso Cristo interior possa ser trazido à luz. E assim é. Quando você olha aqui para cima e não vê um homem sentado numa cadeira, mas em lugar disso diz, não. Isso é um estado da consciência de Deus que está sendo levantado para revelar a luz. E eu olho para fora e digo, não. Esses não são homens e mulheres. Não são machos e fêmeas. São os filhos de Deus lutando para se expressarem. Então, estaremos ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros. E quando 2 ou mais estão reunidos, são sempre bem-sucedidos. Não virá rápido, não virá da noite para o dia. Mas quando realmente chega num piscar de olhos. Quando realmente vier, chegará num flash. Todos estamos indo para alcançar esse ponto. E é aqui que nosso trabalho entra. Esse é todo o nosso trabalho. Obrigado.